faça desbrochar a flor do amor. Versículo 1 Coríntios, capítulo 13, 4 a 7. Quero apresentar uma sessão de aconselhamento conduzida pelo monge Bomyun, que costuma aconselhar em público e de forma bem descontraída na Coreia. Uma idosa, muito ressentida com seu marido, fez a seguinte pergunta: vive uma vida muito sofrida, pois casei com um marido mau e muito egoísta. O marido, quando estava prestes a morrer, ficou preocupado com seu pai, ao invés de se preocupar com seus filhos. Pequenos, ainda hoje meu coração dói quando lembro do meu marido. Não quero ver ele na próxima encarnação. Fico mais triste ainda pelo fato dos meus filhos não terem uma vida boa. O que devo fazer para não encontrar o marido que me atormentou por toda a minha vida após a morte? O monge respondeu: quer dizer que o seu coração, cheio de mágoas por causa do marido, disse que não quer ver mais o desgraçado do marido no mundo dos mortos? Então, que tal repetir comigo a oração que vou recitar? Você foi uma boa pessoa. Meu temperamento ruim te fez sofrer. Por isso você foi embora primeiro. Me perdoe. Prometo que na próxima vida irei tratá-lo bem. O monge ensinou esta oração para a senhora idosa, mas ela não a repetiu, pois não fora o tipo de oração que ela queria. O monge disse novamente: então, a senhora disse que seus filhos não vivem bem? Não gostava do marido e não queria ver a cara dele outra vez? E por que não está repetindo a oração? O monge explicou que ela deveria repetir a oração se quisesse que a vida dos filhos melhorasse e seu coração ficasse livre das mágoas. Se ela não me ouvir, imagine o quanto ela não dava ouvidos ao marido e lhe provocava raiva no coração. Você quer que a vida dos seus filhos melhore? Quer mesmo evitar o seu marido na próxima encarnação? Repita comigo. A idosa, após chorar por um tempo, finalmente repetiu a oração do monge. Pude ver a sabedoria daquele monge. O que ele ensinou como segredo para aliviar o coração amargurado da idosa e melhora a vida dos seus filhos? Na cura interior, falamos muito em perdoar a pessoa que nos prejudicou. Mas vi que o budismo também ensina que o mais importante é não me ver apenas como a vítima, mas reconhecer sou também agressor. E quando peço perdão por ter odiado a pessoa, o meu coração é curado por completo. De vez em quando, alguns jovens falam: vou me matar se não casar comigo. E forçam o casamento, apesar dos contras dos pais. Mas depois que passa algum tempo de casados, dizem: vou acabar morrendo por sua causa. Dizem: a infelicidade da minha vida começou em você. Por que meu casamento não é feliz? Primeiro, somos pecadores. Costumamos dizer que casamos por amor. O propósito do casamento é para as necessidades emocionais, necessidades sexuais, necessidades de estabilidade, fertilidade e um sentimento de filiação. Tudo isso é para mim. Pode parecer que não é egoísmo, mas na verdade é ser egoísta. Deseja-se que esses desejos sejam satisfeitos pelo cônjuge.
Se não forem satisfeitos, vive-se de maneira dolorosa como se fossem inimigos pela vida toda. Jim Conway, no seu livro A Crise do Homem de Meia-Idade, define o amor como: amor não é um sentimento sexy, mas sim ajudar um ao outro a realizar plenamente seu potencial. O verdadeiro amor é sacrifício pelo bem do outro. Alguém que está ouvindo a minha palestra, que é casado, para realizar todo o potencial de seu cônjuge ou como um sacrifício pelo bem de seu cônjuge, nem eu sou assim. Casei porque acreditei que viveria feliz só pelo amor em si. Comecei dando o primeiro passo errado. Nosso casamento é infeliz porque somos pecadores. Segundo, porque não conhecemos as diferenças entre os desejos do marido e da esposa. O primeiro desejo do homem é a satisfação sexual. O segundo desejo é compartilhar hobby com a esposa. O terceiro desejo é ter uma esposa atraente. O quarto desejo é ter suporte, apoio da esposa. O quinto desejo é ser elogiado. Já no caso da esposa, o primeiro desejo é ser amada pelo marido. O segundo desejo é conversa com o marido. O terceiro desejo é a honestidade do seu marido. Quarto desejo é a estabilidade financeira. E por fim, o quinto desejo é compromisso com a família. Espera-se que o cônjuge satisfaça os meus desejos sem que eu conheça os desejos do outro. Por isso, surgem os problemas. O segundo problema da vida conjugal é querer que somente os meus desejos sejam satisfeitos sem conhecer os desejos do companheiro. Terceiro, porque o marido e a esposa não sabem como conversar. O homem e a mulher se expressam ou dialogam de maneiras diferentes. Ou seja, as mulheres usam exageros e expressões metafóricas. Os homens entendem essa expressão de forma direta e literal. Por isso, há mal-entendidos e reclamam que um não entende o que o outro quer dizer. A maneira como se dialoga difere de acordo com a personalidade e temperamento de cada um. A personalidade de uma pessoa extrovertida ou introvertida e o temperamento fazem com que haja diferença entre o homem e a mulher. É muito importante que nós reconheçamos que as nossas diferenças durante o namoro esforça-se para ganhar o interesse do outro de qualquer maneira. Por isso, parece que se casar será feliz para sempre. Porém, a emoção é a emoção e o sentimento de amor que tomava o outro interessante e queria fazê-lo feliz. Só duram até passar o efeito do hormônio chamado dopamina. Quando diminuir o efeito da dopamina, o cônjuge, que parecia ótimo, maravilhoso, volta a ser visto como um simples ser humano. Homem movido por objetivo e tarefas. Irá perder interesse pela esposa só pelo motivo de já serem casados. Segundo um conselheiro familiar, quando a mulher casa, ela se prepara para ocorrer a maratona junto com o seu marido com uma bandana para a felicidade. Na cabeça. Já o homem pensa assim, onde já se viu alimentar peixe pescado e volta a atenção para outro lugar, pois já cumpriu seu dever. Quem irá tentar primeiro a restauração? Quem irá tentar primeiro a restauração? Os conselheiros familiares costumam dizer que as três coisas mais preciosas
para manter um casamento são: primeiro, intimidade; segundo, satisfação sexual; terceiro, valores iguais. Mas será que há uma solução para os casais que perderam o sentimento do amor e estão com as antigas feridas acumuladas? A maioria dos casais tem a nobre intenção de manter o casamento. Mas boas intenções por si só não são suficientes. Alguém tem que se levantar primeiro. Peço para que as irmãs se levantem primeiro, pois apesar dos maridos sentirem a necessidade da restauração do relacionamento conjugal, não pensam nem em tentar. Por ser homem, conheço a dureza e indiferença dos homens. Por outro lado, as irmãs oram e tentam, com sua própria natureza e seu próprio amor, encontrar maneiras de resolver seus problemas conjugais. Por isso, digo que quem tem a solução e a chave na mão são as irmãs. Espero que as irmãs tomem a iniciativa na restauração. A importância do amor verdadeiro. A importância do amor verdadeiro. Acredito que todos devem se lembrar desse assunto, pois foi uma parte que enfatizei bastante durante as 5 palestras anteriores. O primeiro desejo da esposa é expressão de carinho, amor. Já disse que não adianta o casal passar o dia todo junto. Se o carinho não for expresso, a esposa não irá sentir a intimidade. Dizem que ao se matricularem num conhecido curso voltado aos maridos, Escola dos Pais, os pais recebem a seguinte tarefa: ao retornar ao lar, falar para a esposa que ama. Um presbítero estava esperando a hora certa para fazer a lição de casa. Ao ver a sua esposa na cozinha preparando algo, ele pensou: é agora. Foi até ela, se deu um abraço pelas costas e com dificuldade disse: eu te amo. A esposa, assustada, e perguntou: o que é isso? Ao que o presbítero, surpreso e sem saber o que fazer, respondeu: lição da casa, é dever de casa. Então a esposa respondeu: sabia, só podia ser. No outro dia, depois que voltou do trabalho, o presbítero deu um abraço na sua esposa, que esperava na porta, e disse: querida, te amo. Dessa vez é do coração. E lágrimas se formaram nos olhos da sua esposa. Naquele momento, o presbítero se deu conta de que a esposa estava esperando pela frase querida, te amo, que ele nunca tinha dito a vida toda. E viveu feliz falando sempre te amo. Irmãos, será que sua esposa também é uma mulher? Será que a expressão eu te amo necessita? Será que Margaret Thatcher, que já foi a primeira ministra da Inglaterra e tinha o apelido de Dama de Ferro, precisava de um marido ou não? Há um filme que mostra que a heroína que governou a Inglaterra era uma simples mulher. O filme se chama Margaret Thatcher, estrelado pela atriz Meryl Streep, e conta como ela viveu dependente do marido após a demência. Quem já ouviu a pregação da minha esposa missionária Ruth já deve saber. Minha esposa era excelente em todo, motivo pela qual sempre senti inveja quando estava ao seu lado. Além de fazer bem as tarefas domésticas e cuidar dos filhos, era melhor que eu nas obras ministeriais. O que me deixava de moral baixo. Por essa razão, vivi 33 anos achando que a minha esposa não necessitava de mim. Mas quando o câncer voltou e a morte estava próxima, descobri que a minha esposa era uma simples
e delicada mulher que precisava de mim. E naquele curto espaço de tempo, pude desempenhar o meu papel de marido. Então, eu era um marido paternalista? Não era. Eu prestei o serviço militar na unidade coreana do Exército Norte-Americano, estacionado na Coreia do Sul, e conhece cultura norte-americana. Quando era aniversário de casamento, dava de presente um buquê de rosas na quantidade equivalente ao número de anos de casado. Sempre dei flores de presente para minha esposa. Quando voltava de uma viagem, preparava o presente com alegria e entusiasmo. Várias vezes minha esposa disse: não tem marido melhor que você, mas só fiz aquilo porque conhecia um pouco a cultura norte-americana. Mas quando minha esposa faleceu, descobri que não a amava e usava para meu próprio conforto e minhas necessidades. Todos nós temos um papel na vida. A minha esposa viveu na Amazônia como uma pessoa que tinha alergia e picada de insetos e era picada diariamente por insetos venenosos. A pele dos braços e pernas ficou dura e ressecada como casca de árvore. Mas eu não consolei e nem cuidei da minha esposa, que viveu de forma tão sofrida. A minha esposa sempre chorava depois que os filhos partiam para outra cidade, pois não havia escola no campo missionário, onde eles pudessem estudar. Ela dizia que chorava quando ia vê-los, porque ficava imaginando como deve ter sido difícil viverem sozinhos, sem os pais por perto. E chorava na volta ao imaginar que eu estava sozinho. Eu não tentei compreender ou conversar sobre a dor que a mãe sentia por ter que viver separada dos filhos. Conseguem imaginar o quanto deve ter sido difícil para minha esposa conviver com um perfeccionista como eu? Como deve ter sido sufocante viver observando o meu estado de espírito em todo momento? Eu fico em paz quando tudo está limpo e organizado. A minha esposa não ligava para a desorganização. Como deve ter sido cansativo para ela ao ver meu rosto chateado. Eu esperava que a minha esposa fizesse todo do meu jeito. Não levei em consideração a vida difícil que a minha esposa levava. Enquanto trabalhávamos juntos como missionários, sofremos perseguições, insultos e tentativa de envenenamento. Naquela época, a missionária Ruth deve ter ficado mais triste, abatida que eu. Mas eu só me importava com o meu coração dolorido e não dei atenção para a dor da minha esposa. Eu não vivi como um companheiro que ajuda a esposa. Não houve consolo e cuidado na dor sentida pela minha esposa, seja como uma pessoa, uma mãe, uma esposa ou uma missionária. Meu amor não era verdadeiro. Só tive um profundo entendimento depois que ela partiu. Eu só me importava comigo mesmo. Vive ocupado resolvendo somente as minhas coisas. Um pensamento passou pela minha cabeça. A minha esposa teve uma vida solitária, difícil e dolorosa e morreu aos 60 anos de idade por causa da minha indiferença e teimosia. Como teria sido a sua vida se, ao invés de eu, tivesse encontrado e casado com uma pessoa de boa personalidade? Penso que ela teria vivido uma vida feliz, dado muitos frutos e
desabrochado de forma mais bela. Agora não tem como voltar no tempo, por mais que me arrependa de forma sofrida. A minha esposa costumava me dar vários conselhos antes da sua luta contra o câncer. Ficava irritado sempre que ouvia seus conselhos, a ponto de achar que ela batia sempre a mesma tecla de propósito. Por ser mesquinho, descontava nela a minha raiva, pois achava que ela queria me controlar. Só mais tarde percebi que os conselhos da minha esposa eram gritos de amor, dados por alguém que realmente me amava de verdade. Amados irmãos, viver debaixo do mesmo teto, dividir a cama, não é suficiente para desempenhar o papel de um casal. A Bíblia fala que o casamento é um ajudar o outro. Então, qual é o papel do marido? É se doar, é entregar sua vida como o Senhor fez, é compartilhar e consolar a dor e sofrimento da companheira que vive como uma pessoa, como esposa, como mãe e como profissional. Irmãos, que tal? É dever do homem trabalhar diariamente, ganhar dinheiro e cuidar da família. Dar presentes e flores, como eu, também é bom. Mas há algo mais importante, que é dividir e consolar o sofrimento e a dor de ter que viver como um ser humano, como esposa, como mãe e como profissional. Vou repetir, é dividir e consolar o sofrimento e a dor de ter que viver como ser humano, como esposa, como mãe, como profissional. Irmãs, o mesmo vale para vocês. O marido, como um ser humano, carrega responsabilidade de ser provedor da família e sai para o mundo para trabalhar pela sua família. Mesmo quando recebe críticas e tem seu orgulho ferido, ele continua a trabalhar pensando nos rostos dos seus familiares. Ele quer ser reconhecido no trabalho. Quer desempenhar bem o papel de marido e também o de pai. Mesmo o mundo não é tão fácil assim. Irmãs, compartilhem e consolem o sofrimento e a dor dos maridos. Vou falar de novo. Irmãs, compartilhem e consolem o sofrimento e a dor dos maridos. No mundo dos homens, basta se reunir 3 homens para eles próprios definirem a hierarquia e respeitarem. Por isso, faço um apelo encarecidamente às irmãs para reconhecerem, a demonstrarem seu respeito e elogio. Todos nós devemos sair da prisão do egoísmo, da prisão do patriarcado e da prisão das feridas mútuas. Irmãos, exercitem suas forças de vontade e amem as suas esposas. O mesmo vale para as irmãs. Exercitem a sua força de vontade, respeitem os maridos. O dia de amanhã não vai nos esperar. Eu nunca pensei, nem eu sonhei, nem eu sonhos, que ficaria viúvo aos 57 anos de idade. Não adianta ficar triste e chorar de arrependimento, depois de ficar, como eu, viúvo ou viúva. Que o cônjuge que partiu não irá mais voltar, nem que a saudade do cônjuge insubstituível chegue aos confins do céu, ou que as lágrimas do remorso formem um rio, não será possível rever antes de irmãos para o céu. Quem irá confirmar a minha salvação? Quem irá confirmar a minha salvação? Jesus não nos deixará entrar no reino do céu só porque temos uma vida intensa na igreja. Um dos 2 mandamentos principais é amor próximo como a si mesmo.
Em Mateus capítulo 25, especialmente versículo 45, Jesus fala sobre as pessoas que são enviadas para o inferno. Ele disse que estava mandando ao inferno porque não cuidaram dos pequenininhos quando esses estavam com fome, presos e doentes. O reformador Martinho Lutero disse: o vizinho mais próximo do marido é a sua esposa. O marido deve amar o primeiro a sua esposa, que é sua vizinha mais próxima. Quem será o pequenino? Citado em Mateus capítulo 25, 45, o pequenino é a pessoa mais próxima, esposa e o marido. Não cuidaram da pessoa mais próxima, o marido ou a esposa. Quando ela estava psicologicamente com fome, doente, preso na prisão das feridas, tremendo de frio num lugar sem amor. Então, para onde essa pessoa iria? Para o céu ou para o inferno? Deixe-me apontar uma coisa. Eu disse que Jesus não deixará que entramos no céu só porque temos uma vida ativa na igreja. O que quero dizer que devemos viver como crentes e não como religiosos. Isso não quer dizer que você não deve ir para a igreja. Por favor, não entenda mal. O propósito para o qual Deus nos chamou não é a felicidade, mas a santidade. O propósito do casamento também é a santidade. É importante parar com a bebida, fumo, apostas, violência, ter casos, falar palavrões. Mas a mudança mais importante é a mudança interior. A mudança do homem interior é uma verdade que descobri há muito tempo e que me surpreendeu. Como alguém pode provar que mudamos de pessoas religiosas para pessoas que realmente nasceram de novo? Reuniões da igreja, ministérios, vida de oferta, ter bons testemunhos na sociedade, tudo isso está ligado com a vida na igreja. Mas quem pode provar que uma pessoa se transformou em homem de Deus? O pastor, o presbítero, o diácono podem provar? Não. Quem provar é sua esposa, por meio do amor recebido. Como? O marido realmente nasceu de novo como homem de Deus quando a esposa declara: finalmente me sinto amada pelo marido. O meu marido me ama. Ele foi transformado. Da mesma forma, se o marido declarar: agora minha esposa me respeita, ela reconhece o meu valor. Então, ela realmente foi transformada. Tem que haver essa declaração no casal. Depois de receber essa declaração, deve-se voltar para Jesus. A pessoa religiosa não consegue entrar no céu. Somente a pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador, nasceu de novo como um homem de Deus, crente convertido. A pessoa que segue a Jesus como discípulo pode ir para o paraíso. Quem confirma a nossa salvação? A esposa confirma a salvação do marido e o marido confirma a salvação da esposa. Viva pela luz da graça. Viva pela luz da graça. É uma história que ouvi na pregação da pastora 양재 Kim, da igreja 우리들 교회 분당 na Coreia. Compartilhar de dos líderes de pequeno grupo da igreja. O meu marido não tem uma renda estável há 20 anos. Depois de dirigir bêbado e pagar uma multa, foi julgado por 1 ano por obstrução de justiça e foi multado. Fiquei muito chateada, pois vive pedindo dinheiro. O meu marido passa a noite bebendo e dorme durante o dia. Cheguei a pensar como seria bom se o meu marido fosse salvo e fosse para o céu.
mas acabei ficando com raiva. Tivemos que vender a casa onde morávamos. Hoje vivemos em 4 pessoas, numa pequena casa toda mofada. Creio que Deus está fazendo isso para que eu me arrependa, pois eu amo o dinheiro. O meu filho mais velho frequenta a igreja, mas está desempregado. O filho caçula e o meu marido não vão à igreja. Eu me arrependo, pois creio que isso é a conclusão da minha vida. Amados irmãos, e a irmã está confessando, meu marido, que por 20 anos não tem uma renda estável e que vive guardando em mim como um sanguessuga. É um mensageiro enviado por Deus a mim, pois eu amo o dinheiro. Ela aceitou que o fim da sua vida se resumia em um marido e filhos incompetentes, e uma família em necessidades. Isso é a confissão de uma pessoa que conhece a cruz, que conhece a Jesus. Ela aceita todo esse sofrimento. Como misericórdia de Deus, geralmente nos vivemos rangendo os dentes e dizemos: Ele apareceu na minha vida para me fazer infeliz. E a vida toda tem que atormentado. Somos inimigos pela vida toda. Mas quando Deus abre os nossos olhos espirituais, passamos a ver que esse inimigo, na verdade, é um anjo de Deus, um benfeitor enviado por Deus a mim. Então toda reclamação e ressentimento cessarão. Em vez disso, posso agradecer a Deus e Ele, quando Ele me incomoda e me prova, os valores mudaram. Que tal? Há ao seu redor vários benfeitores usados por Deus que querem transformar suas vidas. Por mais que eu pregue esse evangelho, a maioria dos crentes não quer ouvir e nem entender. Eles continuam a orar e clamar a Deus pedindo que mude meu marido, os filhos que são espinho aos seus olhos. Será que Deus irá responder essas orações? O Deus que nos ama nunca irá responder. E sabem que Ele mude você primeiro. E quando me arrependo, sou transformado. A pessoa que antes parecia inimigo passa a ser vista como benfeitora. Agradeço a Deus por querer conduzir um pecador como eu para isso ter colocado uma pessoa que revela a minha iniquidade. E fazem a seguinte confissão: o meu marido sofre por minha causa, a minha esposa sofre por minha causa. Quando compreenderem isso, a luz de Deus irá brilhar. Espero que recebam essa bênção. Deus trabalha por meio de todas as coisas do mundo para levar para o céu, pessoa por pessoa. Penso que há pessoas viúvas ou divorciadas que estão assistindo esta palestra. No início da palestra de hoje, falei sobre um aconselhamento feito pelo Monge Pomnun. O que fazer com o marido que atormentou? A esposa a vida toda, mas morreu cedo. Um marido com quem não quer se encontrar nunca mais. Você foi uma boa pessoa. Você sofreu por causa do meu temperamento ruim. Você partiu primeiro. Me perdoe. Se nos encontrarmos na próxima vida, irei tratá-lo bem. Ao pedir perdão à pessoa a que machuquei e prejudiquei, estou me arrependendo do pecado da reação. Então, as feridas do meu coração são curadas. O meu coração repousa em paz e, como resultado, a vida dos meus filhos melhora. É verdade, o marido e a esposa, os filhos e vizinhos que me feriram e prejudicaram, eles são os agressores, eu sou vítima. O espírito maligno coloca na nossa mente: você é vítima, você é vítima. O espírito maligno atira em nós as flechas venenosas: você é vítima, você é vítima.
e a estratégia para nos destruir. A vítima pensa que não tem nenhuma responsabilidade e não se arrepende, só fica ressentida. Mas se eu reconheço que eu também sou agressor, reconheço a minha parcela da responsabilidade, procuro soluções. Interpreto novamente, agora na luz da graça de Jesus, todos os acontecimentos passados, passo a reconhecer que todos os eventos ocorreram com a permissão de Deus, que enviou o seu Filho unigênito por amor a mim. Por meio desses eventos, na graça de Jesus Cristo, sou curado, restaurado e percebo que ter mais Jesus. Aceito que estes eventos ocorreram porque eu era capaz de lidar com eles. Então, oro, me levanto com a ajuda do Senhor. Espero que qualquer uma pessoa, seja divorciada ou viúva, admita que não é somente vítima, mas é também agressora. Espero que tenha um sincero arrependimento pelo sofrimento que causou ao cônjuge. Seja pelas faltas ou pela maldade, se tiver oportunidade, arrependa-se diante de Deus e peça perdão a seu cônjuge, não pela reunião, mas para fazer a vontade do Senhor e para eu ser curado e restaurado em Cristo. Espero que os irmãos e irmãs vivam a luz da graça. Beba a água do poço que não seca. Beba a água do poço que não seca. Quero falar às pessoas que são solteiras por vários motivos. O apóstolo Paulo comentou sobre os privilégios de se viver como solteiro. Ele disse que não havia problema viver a sós, pois o fim estava próximo. Isso porque poderia ficar mais íntimo do Senhor e poderia alegrar somente ao Senhor. Concordo plenamente. Assim como há dois lados em uma moeda, a vantagem de casados e solteiros e desvantagem de casados e solteiros, a desvantagem de ser solteiro em Cristo é o meio de se aproximar de Cristo. Pode-se experimentar cuidado e consolo à solidão sufocante, ao medo de estar sozinho e à pobreza vindo de Jesus e não do cônjuge. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, já velho e doente, exorta corajosamente aos crentes que estão fora da prisão e se alegrarem. Ele pode fazer esse desafio, pois ele transcendeu todo o sofrimento da vida prisional e estava verdadeiramente cheio de alegria. Porém, eu dou boas-vindas aos solteiros e viúvos que queriam casar novamente. Casar novamente e ter as feridas curadas e restauradas. E viver uma vida feliz também é graça de Deus. Seja solteiro, seja casado. Todos nós devemos preparar, por meio de todas as vidas deste mundo, o casamento espiritual com o Senhor, o nosso eterno noivo, o qual foi o propósito de Deus ao nos enviar este mundo, ser santo em todos os sentidos, atingir a estatura de plenitude de Cristo, retornar à nossa terra natal, o reino do céu. Eu disse sobre o efeito da dopamina, um dos hormônios presentes em nosso corpo. O bater forte do coração ao encontrar uma determinada pessoa e efeito da dopamina. Mas o tempo máximo do efeito dela é 2 anos e meio, ou até menos. Em Cristo, podemos desfrutar do efeito de dopamina continuamente. E quando, como esposa, subjugo o meu eu para respeitar e ajudar o marido, ou quando, como marido, eu me arrependo para poder amar e servir a minha esposa, mesmo que o cônjuge não mude imediatamente,
por vontade de Deus. Fico feliz, porque se eu mudar e amadurecer, posso desfrutar com Cristo uma vida alegre, mais grata do que é capaz de ser dada por qualquer tipo de amor ou respeito do cônjuge. A mesma coisa se viver como solteiro, quando me entrego à morte para amar ao Senhor e aos meus irmãos. E Senhor me dá alegria abundante. Qualquer um, seja solteiro ou casado, que negar a si mesmo e carregar a cruz para fazer a vontade de Deus, receberá do Senhor uma alegria e felicidade que jorra de uma fonte que nunca seca. Aleluia. Que herança deixarei? E a vontade de Deus que o casal viva feliz amando um ao outro. A vontade de Deus se realiza aqui na terra por meio do casal que tem uma vida feliz. Os filhos que nascerem em lares de casais felizes irão continuar a próxima geração. Achei em um documentário da emissora coreana KBS. A área da emoção no cérebro se desenvolve mais rapidamente entre 2 a 3 anos de idade. Se receber amor dos pais de forma suficiente nesse período, aos 3 anos de idade, o cérebro terá se desenvolvido ao equivalente a 80% de cérebro de um adulto. 80%. Por outro lado, se houver deficiente do amor recebido dos pais, o cérebro não se desenvolverá direito e terá dificuldade para entregar emocionalmente. Mostrou que o cérebro de crianças que não receberam o amor e a proteção dos pais tiveram um crescimento parcial. Além disso, a capacidade de controle emocional, controle de estresse era significativamente menores. Disseram que esses bebês, mesmo depois de crescidos, iriam viver com problemas emocionais e o resto da vida. Isso prova que a atenção e o amor que os pais demonstram ao bebê têm um impacto importante em toda a sua vida. Ouvi de uma palestra do professor Taek-jung em nós inconsciente. Esse inconsciente é formado durante os primeiros 5 anos de idade. Não temos lembranças daquela época, mas todo que bebê sente e experimenta tem forte influência do inconsciente. Dizem que as crianças que crescem vendo seus pais se amarem e são felizes têm o seu inconsciente formado de forma pacífica. Já os bebês que cresceram vendo os pais discutirem, brigarem e vivendo uma vida miserável, o seu inconsciente será formado com insegurança. Há um relatório que diz a pessoa que cresceu em um lar pacífica tem um inconsciente tranquilo, costuma usar 90% da sua capacidade de forma eficiente e criativa. E dedica 10% para resolver a insegurança e preocupações. Por outro lado, a pessoa que só viu os pais brigando e sendo infelizes e teve o seu inconsciente formado pela insegurança, usa 10% da sua capacidade de forma eficiente e criativa. Os 90% são usados para resolver a insegurança e preocupações. Isso mostra que a forma como os pais vivem exercem grande influência nos filhos, não somente na infância, mas em toda a sua vida. Não há no mundo nenhum pai que desejam passar o sofrimento como herança. Os pais querem dar o melhor para seus filhos. Não importa o sacrifício que tenham que fazer. A melhor educação e maior herança que se pode deixar para os filhos
e o casal viver feliz, sem discutirem, mostrando um amando um ao outro. Que eu saiba, a maioria dos imigrantes que moram no exterior saiu da Coreia por causa da educação dos filhos. Amados irmãos, que se mudaram de pais por causa dos filhos, restaurar a relação conjugal é mais importante do que qualquer privilégio dado aos filhos. O melhor para os filhos é que os pais demonstrem que se amam e são felizes. Na parede da biblioteca da Faculdade de São Luís, nos Estados Unidos, há um pôster colado na parede que mostra o resultado de pesquisa de duas famílias. Há 246 anos atrás, viveu na cidade de New Hampton, do estado de Massachusetts. Um casal, Jonathan e Sarah, a 100 milhas distante, vivia um ao outro casal. Smith e Jenny, as duas famílias tinham as mesmas condições financeiras e escolaridades e ambas tinham 11 filhos. Jonathan e Sarah oravam, lia a Bíblia na frente das crianças e sempre demonstraram amor pelo outro. Não forçou os filhos a orarem e lerem a Bíblia ou estudarem. Como será que cresceram os 11 filhos? Eles viveram de forma que os seus pais viveram. Leram a Bíblia, oravam e se amavam como seus pais lhes mostraram. Os seus netos e bisnetos viveram da mesma forma e se passaram 246 anos. Desta família saíram um vice-presidente americano, 7 governadores, 27 presidentes de universidade, 87 ministros, 600 médicos, 700 advogados, 300 pastores, 75 bilionários nos Estados Unidos, 25 inventores mundiais e dezenas de prefeitos. Pode-se dizer que Estados Unidos da América e o mundo foram beneficiados pelos descendentes de Jonathan e Sarah. Por outro lado, como será que ficou a família dos Smith e Jenny, que tinham a mesma formação econômica e acadêmica? A família de Smith e Jenny caiu na corrupção, bebia, casal brigava e casa era uma bagunça. Os 11 filhos cresceram vendo os pais brigando, bebendo e se odiando. Os seus netos também cresceram vendo os seus pais beberam, brigarem e odiarem. Os netos imitaram o que seus pais faziam. Passaram-se 246 anos. Que resultado será que deu? 189 dos seus descendentes foram executados na prisão. Um terço morreu em hospitais mentais. 800 inocentes americanos foram mortos e feridos por pessoas da família Smith e Jenny. Amados irmãos, a família de Jonathan e Sarah, onde os pais amavam ao Senhor e viveram felizes, tornou-se em uma família de prestígio nos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o mundo todo foram beneficiados pelos seus descendentes, enquanto que a família de Smith e Jenny, que vivia brigando e eram infelizes, virou antro de criminosos. Muitos bons americanos perderam suas vidas e sofreram prejuízos por causa de seus descendentes. Irmãos, o que querem deixar de herança para seus filhos? Deixe o Jesus como a herança. Deixe como herança a vida conjugal, onde o casal vive em harmonia e paz. Agora, concluindo, para terminar a minha palestra, durante a palestra eu disse várias vezes que amor não é paixão, nem emoção, é expressão da vontade. A definição de Jim Conway, que citei,
no começo, sobre o amor também. Amor não é um sentimento sexy, mas sim ajuda um ao outro a realizar plenamente seu potencial. O verdadeiro amor é um sacrifício pelo bem do outro. A maioria dos casais tem boas intenções, mas boas intenções não bastam. Irmãos, amem suas esposas com vontade. Irmãs, respeitem os maridos com a vontade. A mais bela forma de amor, a mensagem do 1 Coríntios capítulo 3, de 4, 7. Que ela possa desabrochar em forma de flor por meio de suas vontades. Espero que possam fazer desabrochar a flor do amor com a vontade. Agradeço a todos que assistirem a praticarem via online da palestra de casais, dividido em 6 aulas. Termino aqui sem poder receber perguntas nem ver cara a cara. Gostaria de ouvir suas opiniões. Se a minha palestra foi, de alguma forma, útil, ficará muito grato. Também, se você puder informar por e-mail ou por WhatsApp, por mensagem, agradeço muito. Deus abençoe. Muito obrigado.